Glória a Deus. Amém, amados? Quero convidar você nessa noite a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Tem pessoas, quem é que veio domingo, segunda, terça e quarta na igreja? Hã? Aí, ó. Como é bom estar na casa de Deus, né? Às vezes a gente fica pensando assim, isso aí é fanatismo. Não é nada. Nós estamos na casa do Pai. Amém? Foi bênção o trabalho com o pastor Léo. 11 pessoas se batizaram. Vamos agora dar início às casas de paz. E vamos crescendo. Amém? Nós temos uma cidade para alcançar. Muitas vidas. Amém? Vamos lá. Atos capítulo 14, versículo 8 nos diz assim: Em Listra, costumava estar assentado perto certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Levanta-te direito sobre os pés. E ele saltou e andou. Diga, saltou e andou. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora, Senhor, colocar o nosso coração nas tuas mãos. E queremos te pedir, Senhor, neste momento, que o teu Espírito Santo venha preparar o nosso coração para aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. Por isso, Pai, que nós nos rendemos a Ti. Por isso, Pai, que nós Te glorificamos e pedimos: Te manifesta neste lugar. Manifesta o Teu reino, manifesta a Tua glória, em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Irmã Zaida, pode encostar um pouquinho a porta, amém? Amados, como o ser humano é engraçado, né? Porque é difícil muitas vezes tu conseguir entender as pessoas. Muitas pessoas dizem, pode deixar, Mara, pode deixar assim. Muitos dizem assim: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas não vive o que dizem. Aí tem outros que dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus, que não acreditam em milagre. Mas quando Jesus pega de jeito, se rende. Muitas vezes, amados, tem pessoas que têm experiências com Deus. Tem pessoas que já viveram milagres, tiveram as suas vidas transformadas, experimentaram o amor de Deus, viveram curas, têm testemunhos, mas não fica em Deus. A pergunta que muitas vezes nós temos que nos fazer é: se Deus já está operando na nossa vida, como que nós vamos nos afastar dele? Mas pastor, e as lutas? As lutas elas vêm, amados. O que eu quero que você entenda é que as lutas nós vamos enfrentar. Só que nós temos que entender uma coisa: há um propósito em tudo. A Bíblia vai nos falar em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Diz assim, ó: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, quando fala em homem exterior, está dizendo o quê? A nossa carne, porque nós somos carne, se corrompa, o interior, a nossa alma, contudo se renova de dia em dia. Olha o versículo 17. Porque a nosso o quê? Leve e momentânea o quê? Diga comigo: leve e momentânea tribulação.
Talvez a luta que você está passando hoje, ela se encaixa nisso aqui. Ela é leve, ela é momentânea, mas vai passar. Aí de repente você vai dizer assim, ai pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei de uma coisa que a Bíblia diz, que Deus não nos dá um fardo que nós não possamos. Mas pastor, esse problema é muito grande, mas Deus conhece a tua estrutura. Pastor, eu estou passando por uma grande dificuldade, mas Deus sabe se tu pode suportar ou não. É ou não é? E aí aqui, Paulo está dizendo aos coríntios, a nossa leve e momentânea tribulação produz, gera, cria em nós um peso eterno de muito excelente. Sabe o que ele está te dizendo nessa noite? Sabe essa luta que tu está passando? Sabe esse problema que tu está enfrentando? Sabe essa dificuldade que tu tem vivido? Isso vai produzir em ti um peso de glória muito excelente. Como assim, pastor? O senhor pirou o cabeção? Como que a luta vai me fazer ter a glória de Deus? Simples. É na luta que Deus nos forja. É no fogo que Deus nos aperfeiçoa. É na provação que nós mostramos se estamos em Deus ou não. Porque é fácil ser cristão quando nós não temos luta? Claro que é. Não passo por problema nenhum. Aí é fácil eu levantar a mão e dizer assim, ai como Deus é bom. Mas e quando o bicho pega? Quando o problema acontece dentro da casa, quando a enfermidade chega, e aí o que nós fizemos? O que eu quero que você entenda, amados, que muitas vezes as pessoas estão dizendo que a luta é pesada demais. Sabe por quê? Porque querem carregar na força do homem exterior. E Jesus disse assim, vinde a mim. Quem? Todos os que estão o quê? Então não é pesado, amados. Só se torna pesado quando nós dizemos para Jesus, deixa que eu carrego sozinho. Aí se torna pesado. Porque o fardo não é para ser pesado. Preste atenção no versículo 18. Ele diz assim, ó, não atentando nós nas coisas que eu vejo, mas nas que eu não vejo. Porque as que se veem são o quê? Temporais, passageiras, inicia hoje, mas termina amanhã, termina semana que vem, termina mês que vem, pode terminar ano que vem, mas vai passar. E as que não se veem são, o que é o que nós vemos? Nós vemos as lutas, nós vemos os problemas, isso nós vemos, enfrentamos e passamos. E aí Jesus diz assim, Paulo diz assim, ó, não presta atenção nisso. Sabe por quê? Porque se tu prestar atenção demais nas lutas que tu está passando, tu vai esquecer do que Deus tem para ti na eternidade. Isso pode correr o risco de você acabar perdendo as coisas eternas por causa das coisas passageiras. Viva por aquilo que é eterno, amados. E não que eu estou dizendo que você vai ter uma vida cor-de-rosa, não. Pode até estar de rosa, né, Ana? Mas você não vai ter uma vida cor-de-rosa, você vai passar por luta, eu passo por luta. Você não tem noção das lutas que nós temos enfrentado nos últimos dias. Se eu fosse compartilhar com vocês, vocês iam chorar comigo. As batalhas que a gente enfrenta. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, o pastor não deve ter problema. Coisa boa. Só vai lá, prega, deu. Às vezes a gente enfrenta cada uma, amados, que se contar, tem gente que vai duvidar. O que eu quero que você entenda, para onde nós ainda vamos chegar, é que as coisas que passam na nossa vida, as situações que acontecem na nossa vida, elas vão nos ajudar, amados. Mesmo as ruins, mesmo os momentos difíceis. Sabe quando uma pessoa te trai? É bom? Não, né? Aquela pessoa tu confiava, tu dizia assim, não, esse aí, esse aqui está comigo. A pessoa vai lá e te dá uma bola nas costas. É bom? Não. Mas você vai aprender uma lição. Eu estava confiando na pessoa
errada. Amados, aprenda a tirar a lição de tudo que você vive, para que você não erre de novo. É isso que nós precisamos entender, amados, sabe por quê? Porque nós vamos passar sim por momentos de luta, nós vamos passar por momentos onde nós vamos cair. O que nós precisamos entender é como nós vamos agir, é como nós vamos reagir diante das lutas. Sabe o que nos fala no Salmo 51, versículo 10? Davi diz assim, ó. Pois a 57? Opa, melhorou. Purifica-me. Não é o 7, não. É o 10, filho. Deus te abençoe também. Viu? Às vezes até isso a gente precisa passar. Só porque agora está com o cabelinho bonitinho. Sabe o que ele me disse? Vocês viram o cabelo do Jojo como ficou bonito? Depois, todo mundo depois vocês olham. Ele disse assim, pastor, é que eu tenho cabelo. Vamos lá, vamos voltar para a palavra para não perder a bênção. Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração e renova em mim um espírito. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que estava acontecendo aqui? Davi tinha colocado Urias para morrer, e morreu, porque tinha tido um caso com a mulher de Urias, e para que ninguém soubesse, mandou Urias para a morte. Então ele assassinou e adulterou. Ninguém sabia, só Deus. Aí Deus manda o profeta Natan lá e o couro pega. E ele se arrepende. E quando ele se arrepende, amados, ele escreve o Salmo 51. E ele reconhece o seu pecado e ele diz assim, Senhor, cria em mim um coração puro. Por quê? Porque nós somos pecadores. Ele diz assim, me purifica. Bota o versículo 10 lá de novo. Renova em mim um espírito reto. Para fazer o quê? Para andar no caminho que se deve. Porque senão eu me perco, eu me desvio. Quantas vezes nós já nos perdemos? Quantas vezes nós já nos desviamos daquilo que Deus tem para a nossa vida? Aí o que nós temos que fazer? Senhor, renova em mim. No versículo seguinte ele vai dizer, não me lance fora da tua presença. Você consegue se imaginar longe de Deus, depois de você ter entregado a sua vida para Ele? A gente sabe, amados, o que vai ser. É perdição. É morte eterna. Então não tem outro caminho a não ser Jesus. Não tem outro caminho a não ser permanecer na presença de Deus, independente da luta. Independente da situação, amados, nós temos que perseverar. Só que agora, amados, eu quero chegar num ponto. A Bíblia vai nos dizer, no texto que nós lemos, que Paulo e Barnabé estavam passando por todas as cidades pregando o Evangelho. E nós sabemos que Paulo foi o maior perseguidor que teve da igreja primitiva, até cair do cavalo, se converter e se tornar o maior missionário do Novo Testamento. E esse Paulo e Barnabé estavam passando de cidade em cidade pregando. Só que quando eles chegavam e pregavam, teve muitos lugares que tentaram matar eles, outros chicotearam eles, outros espancaram eles, outros eles tiveram que fugir para não morrer. A pergunta é, eles pararam? Não. A Bíblia relata que teve uma vez que jogaram ele para o lado de fora dos muros da cidade, julgando que já estava morto. Ele se levantou, recuperou as feridas e seguiu pregando. Nada parou ele. E às vezes, amados, qualquer coisinha está nos parando. Qualquer lutinha está nos colocando por terra. Aprenda a perseverar e não desistir. Só que aí a Bíblia agora vai nos relatar, o texto que nós lemos, que por causa disso eles agora chegam numa cidade chamada Listra. Em algumas Bíblias ainda fala Listra ou Derbe. E aí ele chega nessa cidade e ele vai, como em todos os outros lugares, ele vai no lugar onde reúne bastante gente. Normalmente era numa praça, numa área pública.
E ali ele começa a pregar. E ali ele começa a falar, sabe de quem? Diga, de Jesus. Ele começa a pregar a Cristo. Hoje, amados, pregar a Cristo tem ofendido muita gente. Tem pessoas hoje que se ofendem quando tu fala de Jesus. Hoje de tarde eu conversava com uma pessoa e aí ele disse assim, ó, tem uma pessoa que não quer mais vir na igreja, pastor. Por quê? Porque o senhor prega a Bíblia. Sinto muito, mas vou continuar pregando. Vai ser um a menos? Vai, mas Deus vai mandar 10. Porque as pessoas hoje não querem mais isso aqui. As pessoas não querem mais o evangelho que salva, elas querem um evangelho que me alisa, que passa a mãozinha e diz assim, tu está no pecado, mas está bom, pode continuar assim. Paulo estava lá pregando, e neste contexto a Bíblia vai dizer que tinha um homem que estava lá. E a Bíblia descreve este homem como um homem aleijado, um homem que nasceu com um problema nas suas pernas e que nunca tinha conseguido parar em pé. Desde o nascimento, sempre foi aleijado. O que eu quero que você entenda é que ele cresceu. E quando ele cresceu, ele era levado para a praça. Por quê? Porque ele não tinha como trabalhar. Então ele era levado para a praça, sabe para quê? Pedir esmola. Era assim que as pessoas aleijadas, nessa época, sobreviviam, ganhando esmola. Não tem esse negócio de hoje receber pensão ou coisa parecida. Não. Se eu não ganhar esmola, eu não tenho o que comer. E esse homem, então, além de ser aleijado, ele era mendigo, humilhado. Só que a Bíblia está nos contando, amados, que este homem, paralítico desde o nascimento, a qual jamais pudera andar, este homem ouviu Paulo falar. Ele ouviu Paulo falar de Jesus. A diferença, amados, é que naquele dia, naquele lugar, alguém chegou e falou de Jesus Cristo. A diferença que aconteceu, amados, é que naquele momento, aquele homem ouve falar de Jesus. E olha o que a Bíblia vai dizer, se você coloca aí na tela. E esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía o quê? Paulo olhou para aquele homem, Paulo olhou para aquele aleijado, Paulo olhou para aquele mendigo, que muitas vezes as pessoas olhavam para ele com desprezo, com pena, coitadinho. Por que que nasceu assim? Por que que Deus fez assim? Porque Deus é culpado de tudo que acontece, né? O ser humano não é culpado de nada, Deus é culpado de tudo. Por que que fez assim? Só que a Bíblia diz que Paulo olhou para ele de uma forma diferente. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo viu nele o quê? Fé. Paulo olha para aquele homem aleijado, mendigo, e vê fé. Quando o Senhor olha para nós, a pergunta que nós temos que nos fazer é: o Senhor tem visto fé em nós? O Senhor tem olhado para a nossa vida, o Senhor tem olhado para o nosso coração e tem encontrado fé dentro de nós? Ou tem encontrado medo? Ou tem encontrado desânimo? Ou tem encontrado desespero? Ou tem encontrado o quê? Ou, amados, o que nós precisamos por um instante parar de pensar é: aquele homem tinha suas pernas aleijadas. Nós aqui não temos nenhum problema nas nossas pernas. Mas será que não pode ter outra coisa na nossa vida que está aleijado? Será que não tem outras áreas da nossa vida? Será que a nossa fé não está aleijada? Será que o nosso caráter não está aleijado? Nós precisamos começar a parar para pensar a nossa adoração a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus. Será que não é aleijada? Eu não oro, eu não abro a boca, eu não canto, eu não glorifico a Deus. Isso é uma adoração aleijada. Como o pastor falou essa semana, quando estava no mundo, gritava, pulava e saracoteava. Quando vem para a igreja, não abre a boca para dar um amém. Isso é fé? Não, isso é uma adoração aleijada.
Muitas vezes, amados, são coisas na nossa vida. Muitas vezes a nossa família está aleijada. Eu não falo fisicamente, eu digo família, relacionamento, casamento, casal, relacionamento entre filhos está aleijado, tem problema. Mas as pessoas muitas vezes não querem consertar. Muitas vezes as pessoas olham para os problemas, não, vamos vivendo assim, vamos levando assim. Como se fosse empurrar com a barriga, fosse resolver alguma coisa. Se fosse assim, barrigudo não tinha problema, mas tem. Eu apareceu uma barriguinha aqui para me ajudar nos problemas. Não vai adiantar. Então, às vezes a gente precisa diminuir, né, Daniel? Diminui esse troço aí. O que eu quero que você entenda é isso. Às vezes, amado, nós somos sãos no nosso corpo, mas tem áreas da nossa vida que estão aleijadas. Paulo olhou para aquele homem e viu que nele existia fé para ser curado. A pergunta, amados, que nós temos que nos fazer é: quando Jesus olha para mim, quando Jesus olha para você, Ele está encontrando fé no teu coração? Ele está encontrando fé na tua vida para que o milagre aconteça aonde você precisa? Porque quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você e Ele encontra fé, o milagre acontece na área que nós precisamos. Então, de repente, a tua vida pode estar aleijada, mas se tiver fé, Ele muda. A tua família pode estar aleijada, mas se existir fé, Ele muda. O teu caráter pode ser aleijado, mas se existir fé, Deus muda. A pergunta é, quando Ele olha para nós, Ele está enxergando fé? Essa pergunta, amados, nós temos que nos fazer. Nós temos que olhar para nós. Como Ele diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Não é eu que vou olhar para você e vou dizer assim: acho que tu tem fé. Acho que tu não tem, não. Não. A Bíblia vai dizer, amados, que Ele olha e vê fé naquele homem para ser curado. O que acontece com aquele homem? Foi curado. Aquele homem, ele vai dizer assim, ó: levanta-te direito sobre os teus pés. E a Bíblia diz, ele saltou e andou. Aquele homem, amados, quando ouviu, ele creu e viveu o milagre. O que você precisa entender, quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu creio no meu coração, o milagre quem faz é o Senhor. Muitas vezes você está dizendo: por que o meu milagre ainda não chegou? Mas e você crê? Se você já ouviu, a pergunta é: você crê? O que nós temos que entender, amados, que tem milagres que vão ser muito rápido, pá, e aconteceu. Tem outros que vai demorar, por quê? Porque o Senhor vai provar a nossa fé. E aí, amados, é aonde entra isso. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Porque quanto mais nós somos provados, maior será a nossa vitória. Maior vai ser a nossa bênção. Pastor, a minha família está arrasada, está por terra, o meu casamento está virado num lixo. Mas quando Deus restaurar, a tua família vai servir de exemplo. O que eu quero que você entenda é isso, amados. Só que muitas vezes, nós temos olhado e temos visto tanta gente caída. Gente que conhece a palavra de Deus. E a sua vida está destruída. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: por quê? Cadê a fé? O que está acontecendo nessa vida? Por que está destruída? Por que está arrasada? Se conhece Jesus? Por que tem pessoas, famílias que muitas vezes frequentam, estão dentro de uma igreja, mas a vida está no caos? A culpa é do pastor? A culpa é de Deus? Porque é fácil acusar. É fácil eu pegar responsabilidade e dizer assim: é tua. Tu é o culpado do que acontece na minha vida. Eu nem sabia. Muito fácil colocar a culpa nos outros. O difícil é assumir os erros. Sabe, amados, o que está acontecendo com muita gente? As pessoas estão cegas.
e não consegue enxergar o que está acontecendo na sua vida. As pessoas estão cegas e não conseguem muitas vezes enxergar o que está acontecendo dentro da sua casa. A família está sendo destruída e a pessoa não está enxergando. Como se diz, está debaixo do nariz e não vê. Sabe por quê? Você quer saber? Por que isso acontece? Quem quer saber? Ninguém. Ah, que pena. Ah, pelo menos 2, 3. Ah, está aumentando. Então tá. Já que vocês querem saber, eu vou contar para vocês. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste... Quem é o Deus deste século? Quem acha que é Jesus? Então tudo errado. Vocês acham que se Jesus fosse o Deus desse século, estaria escrito com letra minúscula? Estaria essa bagunça que está? Não. Como assim, pastor? Olha para o texto, você vai descobrir. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos... Quem é que é incrédulo? Aquele que não... Quem é que cega o entendimento? É Jesus? É Jesus que cega o nosso entendimento? Não, né? Opa, agora eu entendi que não é Jesus. Às vezes, amados, nós achamos que tudo isso que está acontecendo é Deus que está fazendo. Você acha que toda essa bagunça aí é obra de Deus? Não. Mas lembre-se de uma coisa, quando nós fomos criados, a Bíblia diz que Deus colocou em mim e você livre arbítrio. E que por causa do livre arbítrio, o pecado entrou lá no jardim do Éden. E que por causa disso, todos somos o quê? Pecadores. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe o que Satanás tem feito com muitas pessoas? Isso aqui, ó. E a pessoa vive assim, ó. Tem muita gente que está cego. Cego por Evangelho. Eu não digo cego quem não conhece o Evangelho. É cego muitas vezes até quem já conhece. Só que conhece um Evangelho que é um Evangelho dos homens. Sabe aquele Evangelho que diz para a pessoa, olha, o dia que tu botar calça, o dia que tu fizer isso, o dia que tu fizer aquilo, tu está pronto para Jesus. Sabe o que é isso? O Evangelho dos homens. Porque Jesus o que nos diz? Venha como tu está. Porque quem é que nos muda? Quem é que tem o poder do convencimento? Quem é que tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Hoje muitas pessoas, muitos pastores, muitas igrejas querem fazer o papel de Jesus. E aí por isso que está toda essa bagunça. Entenda uma coisa, amados. Quem morreu por mim e por você foi Cristo. Quem tem o poder de mudar a minha vida e a tua vida é Jesus. E o Espírito Santo foi enviado para estar conosco, para ser o nosso consolador, para nos puxar as orelhas, para nos ensinar, para nos exortar, para nos colocar no caminho certo para nós ir para o céu. Então eu prefiro entrar no céu sem orelha do que ir para o inferno orelhudo. É isso que nós temos que entender. Por que muitas vidas estão destruídas, amados? Por que muitas pessoas estão destruídas? Porque estão cegas. Porque eu quero que você entenda algo muito simples. Muitas pessoas estão com as suas vidas rebentadas, destruídas, e conhecem a Cristo. Conhecem, vão na igreja, mas a vida está destruída. Por quê? Porque está cego. O que eu quero que você entenda, amados, quando a gente fala a verdade, não aceita. Se julga santo e os outros são tudo pecador. Se acham dono da verdade e só vê o defeito nos... Não, tu que é o problema.
Eu não. É assim ou não é? É muito fácil tu olhar e ver o defeito. Difícil é tu te olhar. Para nós finalizar, eu quero falar bem rapidinho 4 coisas. Esse homem, quando Paulo olhou para ele, a Bíblia diz que dentro dele existia o quê? Eu quero falar sobre 4 coisas bem rápido, que são ladrões da nossa fé. Outro dia eu posso aprofundar um pouco mais nisso aqui. Sabe 4 coisas que são ladrões da nossa fé? Primeira coisa, desobediência. A Bíblia diz que a obediência, ela gera bênção. Mas a desobediência, ela gera Por que muitas vezes as pessoas são amaldiçoadas? Porque são desobedientes. A segunda coisa que eu quero falar para você, incredulidade. O que é isso? É eu vejo, mas não creio. Eu estou vendo Deus agir, eu estou vendo Deus fazer. Não, mas acho que não é Deus. Sabe por que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré quando ele esteve lá, pregando? Porque a Bíblia diz, não pôde fazer lá muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, que filho de Deus o quê? Isso aqui é Messias? Não é Messias, isso aqui é filho do carpinteiro. Olha ali, ó, as suas irmãs, ali os seus irmãos, nós vimos ele se criar aqui. Agora tu vem me dizer que esse aqui é o filho de Deus? Não é nada. E a Bíblia diz que ele não pôde, por causa da incredulidade. Por que muitas vezes Jesus não consegue fazer grandes milagres na nossa vida? Amados, a incredulidade muitas vezes tem roubado a nossa bênção. Amém? Terceira coisa, insubmissão. Ninguém me manda, muito menos Deus. Quem é Deus para me mandar? Eu é que mando na minha vida, eu é que cuido de mim. Uma pessoa veio me dizer, disse essa semana, pastor nenhum manda na minha vida. E eu disse assim, exatamente. Muito bem. Nunca pensei em querer te mandar. Agora eu vou te dizer uma coisa, se tu não seguir o conselho que o teu pastor te dá, te prepara para voltar para onde eu te encontrei. Porque quando eu conheci essa pessoa, eu pregava no presídio. Então você sabe onde é que eu encontrei ela. Se tu não quiser escutar aquilo que eu estou te ensinando, talvez nós vamos se reencontrar lá no presídio daqui a um tempo. Muitas vezes, amados, a insubmissão tem nos destruído. Nós não aceitamos a autoridade de ninguém na nossa vida. E muitas vezes, quando um pastor muitas vezes fala, não é para mandar, é para aconselhar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus faz uma comparação com o pastor de ovelhas lá de Israel. Quem já viu aqui, como é que os pastores aqui, nem é chamado de pastores, os criadores de ovelha, como é que eles cuidam das ovelhas? Eles pegam um cachorro e o cachorro vai repontando as ovelhas, é ou não é? Vão com um cavalo. Sabe como é que é lá em Israel? Lá não tem cachorro, lá não tem cavalo, lá o pastor vai caminhando e as ovelhas vão caminhando do lado dele. E ele usa 2 instrumentos. O primeiro é um cajado, um pedaço de madeira alto assim, mais ou menos dessa grossura, e que tem uma curvatura na ponta. Quando uma ovelha está saindo do caminho, ele pega o cajado, vai lá, é aqui, ó, anda nesse caminho. Aqui, ó, vem cá, aqui tem o melhor pasto. Ele pega o cajado, puxa a ovelha e traz para pertinho aqui. Quando a ovelha se perde, se desgarra, está presa em alguma coisa, ele vai lá e usa o cajado para trazer de volta para o caminho, para resgatar. Só que quando a ovelha é rebelde, sabe o que ele usa? O segundo instrumento, que se chama vara. Sabe por quê? Porque se ele batesse com o cajado, ele matava a ovelha. Mas ele usa a vara para corrigir. E sabe o que ele faz? Ele corrige e pega a ovelha e traz para perto. Para mostrar que mesmo corrigindo, ele ama a ovelha. Pastor é a mesma coisa. Puxa as orelhas, mas a gente não deixa de amar. Amém? E a última coisa, amados, antes de nós orar. Pecado. Como que eu vou querer que Deus me abençoe se eu vivo afundado em pecado?
não vai dar certo. Eu preciso começar a olhar para a minha vida, e eu preciso começar a dizer assim, ó, isso aqui não agrada a Deus, tira. Isso aqui não está certo, tira. Começa a abandonar o pecado. Porque senão o pecado ele vai impedir você de viver o que Deus tem para a tua vida. O que eu quero que você entenda, ouça, creia e fique de em pé. Porque Jesus foi o que fez com esse homem. Esse homem ouviu a palavra, ele creu na palavra, e quando a palavra foi liberada, ele ficou de em pé. Jesus hoje te trouxe aqui para que você seja levantado. Jesus hoje te trouxe aqui para que aquilo que está aleijado na tua vida seja curado. Aquilo que está aleijado na tua vida, travado pelo inimigo, seja liberto. Para que você possa viver o milagre que Jesus tem para você. Porque aí ele vai olhar para você e vai dizer assim, opa, existe fé na Bruna, existe fé na Márcia, o milagre vai acontecer. Amém? É isso que nós precisamos entender, amados. Quando Jesus olhar para você nessa noite, ele só precisa encontrar uma coisa em você: fé. Vontade, Senhor, quero usar toda a minha fé para nessa noite a minha vida ser mudada. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não é porque o pastor está falando, é porque Deus está te dizendo. Te coloca em pé. Coloca as tuas mãos no teu coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora chegar à tua presença. Queremos, Pai, te louvar, queremos te agradecer. E queremos te dizer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, olha para nós. E que nós possamos, Pai, nessa noite, ao ouvir a tua palavra, possamos crer nela. E ao crermos, Pai, na tua palavra, que possamos ter fé. Porque sabemos, Pai, que quando a fé é gerada no nosso coração, o milagre vai acontecer. A minha palavra, Senhor, é que o Senhor desperte a fé nos teus filhos. Tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que é impedimento, e que tem impedido de que a fé seja colocada em ação, eu repreendo agora em nome de Jesus. Mas eu te peço agora, Espírito Santo, toca agora nesses corações, manifesta agora a tua unção, o teu poder e a tua glória, e coloca de em pé aquele que está caído, renove e fortaleça aquele que está abatido, e vem ministrar o teu poder e a tua glória sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus.